E se eu te dissesse que existem lugares no universo onde o tempo praticamente para de passar? Lugares tão densos que nem a luz consegue escapar deles? Buracos negros são os objetos mais misteriosos e extremos do cosmos. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como essas monstruosidades cósmicas se formam, como os cientistas conseguem detectá-los mesmo sendo invisíveis, e o que a ciência realmente sabe sobre o que existe lá dentro. Prepare-se, porque vamos mergulhar no objeto mais fascinante do universo. Imagine o seguinte: você está olhando para o céu noturno e vê milhares de estrelas brilhando. Mas entre elas, escondidos na escuridão absoluta, existem objetos tão poderosos que distorcem o próprio tecido do espaço-tempo ao seu redor. Esses são os buracos negros. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar depois de cruzar uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Nem matéria, nem luz, nem informação. É como se fosse uma porta de entrada sem saída. Eles aparecem espalhados por todo o universo. Existem buracos negros pequenos, do tamanho de montanhas, mas com a massa de várias estrelas. Existem buracos negros supermassivos, milhões ou até bilhões de vezes mais massivos que nosso Sol, vivendo no centro de praticamente todas as galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. E por que eles importam? Porque buracos negros são laboratórios naturais onde a física que conhecemos é levada ao extremo absoluto. Eles nos ajudam a entender gravidade, tempo, espaço e até o próprio destino do universo. São janelas para o lado mais radical da realidade. Vamos aos números que vão te dar a real dimensão do que estamos falando. Primeiro, existem basicamente 3 tipos principais de buracos negros. Os estelares, que têm entre 3 e algumas dezenas de vezes a massa do Sol. Os supermassivos, que ficam no centro das galáxias e podem ter de milhões a bilhões de massas solares. E os intermediários, uma categoria mais rara que fica entre os 2 extremos. O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia se chama Sagitário A Estrela. Ele tem aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol, mas está comprimido em uma região menor que a órbita de Mercúrio. Está a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra. O horizonte de eventos é a fronteira do sem retorno. Uma vez que você cruza essa linha invisível, não existe força no universo capaz de te trazer de volta. Para o buraco negro Sagitário, a estrela, esse horizonte tem aproximadamente 12 milhões de quilômetros de raio. Para ter uma ideia, isso equivale a cerca de 17 vezes o diâmetro do Sol. A gravidade próxima a um buraco negro é tão extrema que o tempo literalmente passa mais devagar. Se você pudesse observar alguém caindo em um buraco negro de longe, você veria essa pessoa desacelerando cada vez mais, até parecer congelada no horizonte de eventos para sempre. Cientistas estimam que existam dezenas de milhões de buracos negros só na nossa galáxia. A maioria invisível, silenciosa, flutuando pelo espaço. O buraco negro fotografado em 2019, o M87 Estrela, fica a 55 milhões de anos-luz de distância e tem 6,5 bilhões de massas solares. O jato de material que ele expele viaja a velocidades próximas à da luz por uma distância equivalente a atravessar todo o Brasil de norte a sul mais de 1000 vezes seguidas. Perto do horizonte de eventos de um buraco negro de massa estelar, a diferença de gravidade entre sua cabeça e seus pés seria tão grande que você seria literalmente esticado como um espaguete. Os cientistas chamam isso, sem brincadeira, de espaguetificação. Buracos negros não são aspiradores cósmicos que sugam tudo ao redor. Se o Sol virasse um buraco negro agora, a Terra continuaria orbitando normalmente. O problema é chegar perto demais.
Para dar uma escala brasileira, se você pudesse comprimir toda a massa da Terra até ela virar um buraco negro, o horizonte de eventos teria apenas 9 milímetros de raio, menor que uma bola de gude. Toda a massa do nosso planeta em menos de 2 centímetros de diâmetro. Agora vem a parte fascinante. Como diabos essas coisas surgem no universo? A forma mais comum é o colapso de estrelas massivas. Imagine uma estrela gigante, com pelo menos 20 ou 30 vezes a massa do Sol. Ela passa milhões de anos queimando combustível nuclear no seu núcleo, sustentando-se contra a própria gravidade. Mas, eventualmente, o combustível acaba. Quando isso acontece, não existe mais nada segurando a estrela contra seu próprio peso. O núcleo entra em colapso em uma fração de segundo. As camadas externas são ejetadas em uma explosão chamada supernova, uma das explosões mais brilhantes do universo. E o núcleo, se for massivo o suficiente, ele colapsa além de qualquer limite. Não vira uma estrela de nêutrons, não para em um estado intermediário. Ele colapsa até o ponto onde a densidade e a gravidade se tornam infinitas matematicamente. Nasce um buraco negro estelar. Pense nisso como uma bola de boliche afundando em um colchão macio, mas levado ao extremo. A massa deforma tanto o tecido do espaço-tempo que cria um poço gravitacional do qual nada escapa. Agora, os buracos negros supermassivos são outro nível. Eles se formam no centro das galáxias, provavelmente desde os primeiros bilhões de anos após o Big Bang. Existem algumas teorias. Talvez tenham começado como buracos negros menores que foram crescendo ao devorar gás, estrelas e até outros buracos negros. Ou talvez nuvens gigantescas de gás tenham colapsado diretamente sem passar pela fase de estrela. Uma vez formado, um buraco negro pode crescer de duas formas principais: acreção e fusão. Acreção é quando ele suga matéria do ambiente ao redor. Essa matéria forma um disco giratório ao redor do buraco negro, aquecendo a temperaturas absurdas e emitindo radiação intensa antes de cruzar o horizonte de eventos. É esse brilho que os astrônomos conseguem detectar. Fusão é quando dois buracos negros colidem e se juntam. Quando isso acontece, eles emitem ondas gravitacionais, ondulações no próprio espaço-tempo que viajam pelo universo à velocidade da luz. E sim, nós já detectamos isso. Aqui está o problema. Buracos negros são, por definição, invisíveis. Eles não emitem luz. Então, como raios, os cientistas sabem que eles existem? A primeira forma é observando o efeito gravitacional. Se você vê uma estrela orbitando alguma coisa que não consegue ver, mas pode calcular a massa dessa coisa invisível, e ela for grande demais para ser qualquer outra coisa conhecida, provavelmente é um buraco negro. Foi assim que encontramos Sagitário A estrela, observando estrelas dançando ao redor de um ponto escuro no centro da galáxia. A segunda forma é através dos discos de acreção. Quando um buraco negro está devorando matéria, essa matéria forma um disco giratório ao redor dele. O atrito aquece esse disco a milhões de graus, fazendo-o brilhar intensamente em raios X. Detectores em órbita conseguem captar essa radiação. O buraco negro em si continua invisível, mas o brilho ao redor dele entrega sua presença. A terceira forma, mais recente e revolucionária, são as ondas gravitacionais. Em 2015, os detectores LIGO captaram pela primeira vez ondulações no espaço-tempo causadas pela colisão de dois buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. Foi uma descoberta que ganhou o Nobel de Física. Desde então, dezenas de fusões de buracos negros já foram detectadas. E a quarta forma, talvez a mais impressionante, foi a imagem direta. Em 2019, o projeto Event Horizon Telescope conseguiu fotografar a sombra de um buraco negro supermassivo na galáxia M87.
Eles usaram uma rede de radiotelescópios espalhados pelo planeta inteiro, trabalhando juntos, como se fossem um único telescópio do tamanho da Terra. O que apareceu foi um anel brilhante de luz ao redor de uma sombra circular escura. O horizonte de eventos do buraco negro. 3 anos depois, em 2022, publicaram a imagem do nosso próprio Sagitário A estrela. Mesmo método, mesmo resultado espetacular. A silhueta de um buraco negro real. A história dos buracos negros começa bem antes de alguém observar um de verdade. Primeiro marco, 1915. Albert Einstein publica a teoria da relatividade geral, mostrando que massa e energia distorcem o espaço-tempo. Ele não imaginava o que isso implicaria. Segundo marco, 1916. Karl Schwarzschild, um físico alemão, resolve as equações de Einstein e descobre matematicamente que objetos massivos o suficiente criariam regiões do espaço das quais nem a luz escaparia. Einstein achou a ideia absurda demais para ser real. Anos 1960. Astrônomos começam a detectar fontes de raios X extremamente brilhantes no céu. Uma delas, Cygnus X1, parecia ser uma estrela orbitando algo invisível e massivo. As suspeitas começam. Seria um buraco negro? 1971. O termo buraco negro é popularizado pelo físico John Wheeler. Antes disso, eram chamados de estrelas congeladas ou estrelas escuras. O nome pegou e nunca mais saiu. Anos 1970 e 1980. Stephen Hawking e outros físicos desenvolvem a teoria de que buracos negros podem, paradoxalmente, emitir radiação e, eventualmente, evaporar. A chamada radiação Hawking nunca foi observada, mas é aceita teoricamente. 2015. A detecção histórica de ondas gravitacionais pelo LIGO confirma que buracos negros colidem e se fundem, exatamente como previsto pela relatividade geral. A física de Einstein, 100 anos depois, passa no teste mais extremo, 2019 e 2022. As imagens dos buracos negros, M87 Estrela e Sagitário. A estrela trazem o invisível para o visível. Pela primeira vez na história, a humanidade olha diretamente para um buraco negro. E a história não para. Cada ano traz novas descobertas, novos buracos negros detectados, novos mistérios revelados. Mas o que a ciência ainda não conseguiu fazer foi responder à pergunta que não quer calar. O que existe lá dentro? Buracos negros não são apenas objetos astronômicos. Eles viraram símbolos culturais poderosos. No cinema, eles aparecem como portais, como perigos cósmicos, como representações do desconhecido absoluto. O filme Interestelar, de 2014, trouxe uma das representações mais precisas de um buraco negro já colocadas nas telas, com consultoria direta de físicos teóricos. A cena do buraco negro Gargantua, com seu disco de acreção distorcido pela gravidade extrema, foi calculada com equações reais da relatividade geral. Na literatura, de ficção científica à poesia, buracos negros simbolizam o fim, o mistério, o ponto onde as leis normais deixam de valer. São metáforas para a depressão, para a solidão, para situações sem saída. Quando alguém diz que está em um buraco negro emocional, todo mundo entende a imagem. Um lugar do qual parece impossível escapar. Uma curiosidade pop. Em Star Trek, a nave Enterprise frequentemente usa buracos negros como forma de viajar no tempo ou entre dimensões. Na vida real, as equações da relatividade geral realmente permitem soluções matemáticas, onde buracos negros poderiam, teoricamente, conectar diferentes pontos do espaço-tempo. São os famosos buracos de minhoca. O problema? Nenhuma evidência de que existam de verdade. E mesmo que existissem, seriam provavelmente instáveis demais para qualquer coisa atravessar. Buracos negros também aparecem em debates filosóficos sobre determinismo e livre-arbítrio.
Se tudo que cruza o horizonte de eventos está condenado a cair no centro, isso seria o exemplo perfeito de um destino inevitável, sem volta. A conexão com a ciência real é esta: buracos negros representam limites. O limite do que podemos ver, do que podemos saber, do que as leis da física conseguem prever com certeza. E isso, cultural e simbolicamente, é irresistível para a imaginação humana. Agora, vamos para os fatos rápidos que vão explodir sua cabeça. Se você caísse em um buraco negro supermassivo gigante, como o M87 Estrela, você cruzaria o horizonte de eventos sem nem perceber. Não sentiria nada de especial naquele momento. O problema vem depois, quando a gravidade começa a te puxar de forma cada vez mais desigual, até te espaguetificar. Perto de um buraco negro, você poderia orbitar tão rápido que daria voltas ao redor dele várias vezes por segundo. E de longe, para quem estivesse observando, você pareceria estar se movendo em câmera lenta por causa da dilatação temporal. Buracos negros podem girar, e quando giram, arrastam o próprio espaço-tempo ao redor deles. É como se o espaço virasse um redemoinho. Esse efeito se chama arrasto de referenciais e já foi medido em experimentos. A sombra do buraco negro M87, estrela fotografada em 2019, tem um diâmetro aparente no céu equivalente a enxergar uma laranja na superfície da Lua. E mesmo assim, cientistas conseguiram capturá-la com precisão. Quando dois buracos negros estão prestes a colidir, eles giram um ao redor do outro cada vez mais rápido, emitindo ondas gravitacionais cada vez mais intensas. No último segundo antes da fusão, eles liberam mais energia em ondas gravitacionais do que toda a luz visível emitida por todas as estrelas do universo observável naquele instante. Teoricamente, se um buraco negro for pequeno o suficiente, ele evapora pela radiação Hawking antes que qualquer coisa consiga cair nele. Mas nenhum buraco negro observado é pequeno o suficiente para isso acontecer em menos de trilhões de anos. Dentro do horizonte de eventos, o espaço e o tempo trocam de papel. O centro do buraco negro não é um lugar no espaço, é um momento no futuro. Uma vez lá dentro, cair no centro é tão inevitável quanto chegar ao próximo segundo é para nós aqui fora. O que sabemos versus o que ainda é mistério. Aqui chegamos ao coração do mistério. O que realmente existe dentro de um buraco negro? A resposta honesta é: ninguém sabe com certeza. E existe uma razão física para isso. Toda a matéria que cai em um buraco negro é esmagada até um ponto de densidade infinita, chamado singularidade. Matematicamente, é onde as equações da relatividade geral quebram. Elas prevêem infinitos, e infinitos na física geralmente significam que a teoria chegou no limite. A relatividade geral nos diz que no centro de um buraco negro existe uma singularidade, um ponto onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. Mas físicos sabem que isso provavelmente não é a história completa. É provável que, em escalas extremamente pequenas, a mecânica quântica entre em jogo e substitua a singularidade por algo diferente. Mas qual seria esse algo? Aí está o mistério. Descobertas recentes tornaram o assunto ainda mais intrigante. Nos últimos anos, detectores de ondas gravitacionais têm captado fusões de buracos negros com massas inesperadas, alguns no chamado gap de massa, uma faixa onde teorias antigas diziam que buracos negros não deveriam existir. Isso sugere que nossa compreensão de como eles se formam ainda tem lacunas. Em 2020, astrônomos detectaram ondas gravitacionais de uma colisão inédita, um buraco negro devorando uma estrela de nêutrons. Foi a primeira evidência direta de que esses eventos realmente acontecem. Desde então, mais casos foram identificados. Em 2022, além da imagem de Sagitário à estrela,
Novos estudos mostraram que os jatos de matéria expelidos por buracos negros supermassivos podem influenciar a formação de estrelas em galáxias inteiras. Eles são, de certa forma, jardineiros cósmicos, regulando o crescimento das galáxias. Mas a grande tensão na física continua. Como reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica? Buracos negros estão no centro desse debate. Existe o paradoxo da informação. Se algo cai em um buraco negro e depois o buraco negro evapora pela radiação Hawking, para onde vai a informação sobre o que caiu lá dentro? A mecânica quântica diz que informação não pode ser destruída, mas um buraco negro parece fazer exatamente isso. Stephen Hawking passou décadas tentando resolver esse paradoxo. Antes de morrer em 2018, ele propôs que a informação poderia ficar codificada no horizonte de eventos ou escapar de forma sutil na radiação. Mas o debate continua aberto. Teorias mais especulativas, como a teoria das cordas, sugerem que buracos negros possam ter estruturas internas complexas, talvez conectando-se a outras regiões do espaço-tempo. Mas, por enquanto, essas ideias não têm evidências observacionais diretas. O que sabemos com certeza? O lado de fora de buracos negros é real, observável e se comporta exatamente como Einstein previu. O lado de dentro ainda é uma fronteira da ciência, onde a física conhecida encontra seus limites. Então, recapitulando, buracos negros se formam principalmente pelo colapso de estrelas massivas ou pelo crescimento gradual de objetos no centro das galáxias. Cientistas os detectam pela gravidade que exercem, pelos discos brilhantes de matéria ao redor deles, pelas ondas gravitacionais que emitem ao colidir e até por imagens diretas de suas sombras. E quanto ao que existe dentro deles? A ciência nos diz que chegamos ao limite do conhecimento, uma singularidade onde as leis físicas que conhecemos deixam de funcionar. Aqui está a imagem final que eu quero deixar com você. Imagine estar parado no horizonte de eventos, olhando para dentro. O tempo ao seu redor começa a desacelerar, até quase parar. O espaço se curva de formas impossíveis. À sua frente, um ponto de densidade infinita, onde todas as perguntas sobre a natureza da realidade convergem. E ninguém, absolutamente ninguém, jamais voltou de lá para contar o que viu. Buracos negros são os maiores mistérios do universo. E talvez, justamente por isso, sejam os objetos mais fascinantes que a ciência já descobriu. Se você curtiu essa viagem pelo lado mais extremo do cosmos, deixa aquele like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual tema de ciência você quer ver a seguir? Viagem no tempo? Origem da vida? Universos paralelos? Deixa sua sugestão que eu vou ler todas. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.